Oi, nono ano. Hoje nós vamos estar falando sobre os cromossomos e as suas funções. É o capítulo 10 do nosso livro, página 257 a 268. A molécula-chave para o funcionamento de uma célula é o DNA, que se encontra no núcleo e é responsável por comandar as diferentes atividades celulares. Ela pode ser encontrada das formas de cromatina e de cromossomo. O cromossomo ele é formado pela condensação da cromatina, estado na qual moléculas de DNA encontra-se desorganizada no núcleo com um filamento bem delgado e longo. O DNA muda de fase descondensada da cromatina para a condensada de cromossomo antes do processo de divisão celular. A compactação da cromatina em cromossomos, ela ocorre com o auxílio de algumas proteínas que a gente chama de histonas, que funcionam como carretéis, nas quais a cromatina é enrolada. Os cromossomos eles são formados por duas moléculas de DNA idênticas, chamadas de cromatídeos irmãs. Isso se deve à duplicação do DNA antes da divisão celular. Essas moléculas, elas são unidas por uma estrutura que a gente chama de centrômero. Fica exatamente no centro mesmo do cromossomo. Nas extremidades do cromossomo, nós temos o telômero, com a função de proteger e manter a estabilidade estrutural dos cromossomos. Vamos falar agora sobre células diploide e haploide. As células, elas podem ser classificadas de acordo com o número de cromossomos. Nas células diploide, possui o número total de cromossomos de uma espécie, dos cromossomos homólogos, sendo um conjunto hereditário do pai e o outro da mãe, no ato da fecundação. Já as células haploide, elas possuem metade do número de cromossomos da espécie, apenas um dos cromossomos de cada par de homólogos. Em uma espécie de ser humano, essas células diploides, elas são somáticas, elas possuem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos homólogos. Cariótipo de uma espécie é o que a gente chama do conjunto de cromossomos no qual o número e a morfologia são característicos de uma determinada espécie. Quando nós colocamos esses, para reconhecer, na verdade, esses cromossomos, quando fizemos um mapa, esse mapa nós chamamos de ideograma. Nós, seres humanos, nós possuímos 22 pares de cromossomos semelhantes, em ambos os sexos, e mais um par de cromossomos, sendo XY ou XX. Como já falamos anteriormente, o DNA ele se encontra no núcleo de uma célula. O gene presente nesse DNA, ele determina as características físicas de um ser humano. As informações genéticas contidas nesses genes são transmitidas ao citoplasma por uma outra célula, o RNA. O RNA ele pode ter três tipos dele: o RNA-R, que é o ribossômico, o RNA-T, que é o transportador, e o RNA-M, que é o mensageiro. O RNA-M, que é o RNA mensageiro, ele é utilizado como informação para a síntese de proteína. No processo de produção de proteína, a molécula de DNA e a de RNA, elas atuam, o que a gente chama de central de biologia molecular. A molécula de DNA, ela sofre uma duplicação. Nesse processo, nós temos a transcrição e a tradução. A transcrição converte as informações do DNA para o RNA e a tradução converte as informações contidas no RNA mensageiro em proteínas. Enquanto as etapas de duplicação e transcrição ocorrem no interior do núcleo, a tradução ocorre no citoplasma. Vamos lembrar um pouquinho sobre a duplicação. Por que precisa ocorrer essa duplicação? Toda vez que uma célula vai se dividir, ela precisa duplicar e duplicar o seu DNA também. Quando isso ocorre, a célula permanece com o mesmo número de cromossomos, mas com o número dobrado de DNA. A duplicação ela começa com a enzima topoisomerase,
que desenrola a dupla fita de DNA. Em seguida, a enzima helicálise ela quebra as ligações de hidrogênio que existem nos nucleotídeos pareados, separando a fita em duas fitas simples. Após a abertura dessas fitas, a enzima de DNA poliomerase sintetiza fitas complementares às já existentes. Nessa imagem, nós podemos observar perfeitamente a duplicação semiconservativa, aonde moléculas de DNA recém-formadas possuem uma das fitas antigas e uma fita nova. A transcrição, ela se inicia com a abertura da fita de DNA, com o rompimento das ligações de hidrogênio. Com essa abertura, a fita ela passa a ser lida por uma enzima que a gente chama de RNA poliomerase, que vai inserir os nucleotídeos de RNA complementares ao da fita molde de DNA. A tradução ela ocorre no citoplasma e ela tem início na saída do RNA mensageiro do núcleo. Esse é o único tipo de RNA que sofre tradução. As moléculas de RNA mensageiro, elas são lidas em trincas, ou seja, em 3. Elas são chamadas de códon. Os códons são responsáveis pela entrada de um aminoácido que nós chamamos de ribossomo. A leitura começa com um código de iniciação. O código genético é a correspondência que existe entre as trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro e a sequência de aminoácidos de proteína. Para que vocês entendam melhor, eu vou exemplificar. Quando ocorre de um aminoácido, um C, que for a primeira base, o A for a segunda base e o U for a terceira base, lembrando, C de citosina, A de atinina e U de uracila. Eles vão formar o códon CAU. O aminoácido a ser transportado pelo RNA transportador até o ribossomo será a histidina. Assim como se nós formarmos o UAC, será a tirosina, entre outros exemplos. Eu coloquei para vocês aí um quadro correspondente onde você pode pegar as trincas do lado direito, na parte superior e do lado esquerdo e formar a trinca. Essa trinca vai formar um aminoácido de proteína, que pode ser levado pelo RNA transportador. Esse quadro também tem na apostila de vocês na página 264, e vai ser melhor até para vocês visualizarem. Sendo assim, nono, nesse capítulo nós vimos o cromossomo, as partes do cromossomo, cariotipo, a molécula de DNA, duplicação, transcrição, tradução, código genético. Isso tudo está no livro de vocês também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. E não esqueçam de fazer as atividades. Tenham uma ótima semana.